Estamos no Dezembro Vermelho, um mês dedicado a um lembrete importante. A luta contra o HIV e a AIDS continua. A informação é nossa maior aliada. A prevenção combinada, que inclui o uso de preservativos e as profilaxias, é fundamental. A testagem regular é rápida, gratuita e sigilosa no SUS, Sistema Único de Saúde. O tratamento antirretroviral permite que as pessoas vivam com qualidade de saúde sem transmitir o vírus. Mas ainda existem muitas dúvidas, mitos, verdades. Para esclarecer os principais pontos sobre prevenção, testagem e qualidade de vida, nós recebemos a médica infectologista, a doutora Carolina Ponzi. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Um assunto que precisa ser falado, né? Tanto é que existe o Dezembro Vermelho aí. E eu quero começar te perguntando, existe uma grande novidade nessa área? Boa tarde. Boa tarde a todos. Existem sempre muitas pesquisas em relação à infecção pelo HIV, tanto na questão da sua prevenção, e hoje nós temos drogas que são utilizadas para prevenir a infecção, como busca também para o que a gente chama de cura definitiva e não apenas a cura funcional, que é o que a gente tem hoje, né? Que é carga viral indetectável e CD4 alto. Nós temos pesquisadores, inclusive brasileiros, né, o professor Ricardo Dias, lá de São Paulo, que já conseguiram fazer supressão viral definitiva, ou seja, cura, né, em um paciente. Tudo, obviamente, ainda em nível de pesquisa clínica, mas as pesquisas com HIV, se nós formos pensar que essa pandemia, né, tem cerca de 40 anos, as coisas andaram muito rápido. Mas o principal de tudo é que hoje o tratamento é muito mais fácil, né, e mais tranquilo de ser feito. Isso é muito importante falar. Então, doutora, você está me falando aqui até antes da gente entrar no ar sobre o chamado coquetel, né? Que lá, quando começou o tratamento, né? Depois de todo aquele burburinho da detecção da AIDS HIV, que era realmente coquetel com muitos comprimidos, né? Muito. Como que é hoje? Muito. Hoje, a depender do paciente, com um comprimido ou 2 comprimidos, a gente consegue fazer o tratamento de uma maneira eficaz, né? Zerando a carga viral, ou seja, é o conceito de indetectável, né? Que a gente tem, com a defesa do paciente boa, e quando o paciente está indetectável, com a carga viral zeradinha, ele não transmite mais o vírus por via sexual. Então, o tratamento do paciente tem impacto na comunidade também. E lá atrás, quando eu fazia residência médica, lá 2001, 2002, só para vocês terem uma ideia, uma das medicações que a gente usava para tratar o HIV eram 10 comprimidos por dia, fora as outras medicações que o paciente necessitava tomar. Então, esses avanços foram muito importantes. Outro avanço também é em relação à transmissão de mãe para filho, né? Que vocês têm um nome mais técnico aí, que também evoluiu bastante, né? A transmissão vertical, que a gente chama, né? Durante a gravidez, parto e amamentação. A gente está em vias de erradicação, de término da transmissão vertical do HIV no Brasil, porque hoje as gestantes são testadas irrestritamente, quer seja na rede pública ou na rede privada, em todos os trimestres, né? Nos 3 trimestres da gestação, e para as que são positivas, né, portadoras do vírus, com o tratamento antirretroviral, ela não transmite para o bebê. E isso é tão importante que, inclusive, mulheres portadoras de HIV podem planejar a sua vida familiar, né, e gestar, ter bebê, sem ter o risco de transmitir. Obviamente que isso é acompanhado por médico infectologista, né, tendo todo esse acompanhamento. Mas a transmissão vertical está em vias de erradicação. Doutora, por outro lado, né, com tudo isso acontecendo, com essa qualidade de vida que é possível, né, com a quase cura, tem aumentado o número de casos, assim, com o passar dos anos, as pessoas têm se descuidado mais por conta disso, assim, porque talvez não passaram aquilo que a gente viu lá no começo, né, as pessoas morrendo, ficando doentes, aí dava realmente o susto, né, dava aquele choque. E você vê isso, mais ou menos? O que a gente vê em alguns setores é uma banalização, porque como o HIV hoje tem controle, tem um tratamento eficaz, seguro e muito bem tolerado, alguns grupos relaxaram e entendem como mais uma doença. Como mais uma doença crônica, a gente sabe que não é bem assim, né? É uma doença para o resto da vida, que tem que tratar, que tem que ter uma série de cuidados. Então, o que a gente vê historicamente? Uma diminuição da mortalidade, porque hoje a gente raramente vê AIDS, né? Que é a doença causada pelo HIV. Mas a gente vê um aumento de portadores, né, de novas infecções. Então, a questão do Dezembro Vermelho, ela vem muito nesse sentido, né, que é combate do HIV e não da AIDS, né, porque a gente precisa prevenir as novas infecções. Isso é o cerne do Dezembro Vermelho no mundo inteiro. Doutora, até estava anotado para eu perguntar aqui, é importante isso, você até já citou um pouco, mas explicar melhor. A AIDS são os sintomas, quando a pessoa tem os sintomas. HIV é quem convive com o vírus, é mais ou menos isso? Exatamente. O HIV, ele causa AIDS. Se ele não for tratado, ele vai consumindo, ele vai matando as nossas defesas, os nossos soldados, né, a célula CD4, e a partir de determinado momento o paciente não tem mais defesa e ele acaba ficando vulnerável a infecções que
que em outras situações não teriam maiores problemas. Então, isso é a AIDS, ou a SIDA em português, né? Que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ao passo que a infecção pelo HIV é a pessoa vivendo com o vírus, mas com o vírus controlado, tratado, indetectável e com defesa normal, como se não tivesse infectada pelo HIV. Então, essa é a principal diferença, né, da SIDA ou da AIDS e a pessoa vivendo com HIV. Você falou da banalização, né? Tipo, trata como mais uma doença. Quais são as principais formas ainda de infecção pelo vírus? A transmissão sexual, ela é muito importante, né? Aqui no sul do Brasil principalmente. A transmissão por sangue e fluidos, né, corporais contaminados, né? Sangue, principalmente por uso de droga injetável, endovenosa. A transmissão por hemotransfusões é raríssima mesmo, né? Por conta das testagens cada vez mais sensíveis, né? Em todos os bancos de sangue. A transmissão de mãe para filho está em vias de erradicação, né? Então, a via sexual ainda acaba sendo a principal modalidade de transmissão, seja sexo de pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, né? Heterossexuais ou homoafetivos. Então, preservativo ainda e sempre foi a principal prevenção. Sim, tanto para o HIV como para outras doenças de transmissão sexual, né? A gente tem o preservativo masculino, a camisinha, nós temos preservativo feminino também, que são distribuídos gratuitamente nas unidades básicas de saúde, né? Então, não tem por que não utilizar. E PrEP, PEP, como que cada um funciona? A PrEP é a profilaxia, prevenção pré-exposição. Então, antes da pessoa se expor, ela vai usar duas drogas num comprimido só, né? Que são antirretrovirais, que vão prevenir que a pessoa pegue o vírus. E ela pode ser contínua, ou seja, a pessoa toma todos os dias, ou por demanda. A pessoa sabe que vai se expor, ela toma no dia da exposição e mais 2 dias seguintes. Ao passo que a PEP é pós-exposição. Então, quando acontece uma exposição de risco para HIV, seja ela sexual ou não, a pessoa toma uma medicação também aí por um tempo mais prolongado para impedir que a infecção ocorra. Além de falar de prevenção, né, no Dezembro Vermelho, tem algum outro tema que a gente precisa falar ainda? Existe preconceito ainda? Ainda existe. Ainda existe preconceito, principalmente em centros menores. Hoje a gente sabe que se fala muito mais sobre HIV, existe uma divulgação, uma exposição maior à informação, mas ainda assim, por falta de conhecimento, por medo, né? E falta realmente assim, de saber como é que transmite, como é que não transmite, o que acontece com a pessoa, às vezes até algum preconceito por conta de comportamentos de risco, né? A gente não fala mais de grupo de risco, e sim comportamentos de risco. Ainda existe, sim, infelizmente, preconceito, e a gente luta todo santo dia, né? Junto com os pacientes, com os familiares, enfim, para que isso não aconteça, né? Levar informação ajuda bastante nesse sentido. A rede pública funciona bem para tudo isso que a gente falou até agora, principalmente prevenção e os tratamentos? O tratamento para HIV, ele é universal e gratuito. O que significa isso? A gente não compra remédio para tratar HIV na farmácia. Eles são disponibilizados 100% para todas as pessoas que necessitarem, de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo para quem puder pagar. Mesmo para quem puder pagar. A gente não compra remédio para tratar HIV na farmácia. Tá? São tratamentos que são muito caros, que houve muita quebra de patente, então a grande maioria deles é produzida pelo Ministério da Saúde, né? E eles são remédios de excelente qualidade, que funcionam, que estão disponíveis, que não faltam, que são gratuitamente distribuídos. E a testagem? Para quem tem dúvida, inclusive de informação mesmo, né? Procura também a rede básica de saúde, a unidade, pode procurar, como que faz para se informar? Pode procurar a rede básica, são feitos os testes rápidos, né, o CTA, o Centro de Testagem Anônima. Os testes rápidos são feitos para HIV, sífilis e as hepatites virais, então já testa tudo de uma vez. É feito aconselhamento, né, porque não adianta, eu me expus hoje, daí eu vou testar, dá negativo. Então tá tudo certo? Não, precisa fazer um acompanhamento, porque existe janela imunológica, né, então todo esse acompanhamento é feito, né, essa informação é dada para a pessoa que vai fazer a testagem. Quem não quiser fazer na rede pública, também existem os testes na rede privada, acompanhamento, aconselhamento, pré-testagem, pós-testagem, que são coisas muito importantes também. Quando você fala rede privada, é médico mesmo, não é farmácia? Não. Porque precisa de todo um entendimento, né, do momento da exposição, tipo de exposição, se eu tenho que repetir o exame, se eu não tenho que repetir o exame. Aí faz o exame, dá positivo, o que faz com aquela pessoa?
como é que acolhe, como é que orienta, né? Porque às vezes vai fazer o teste e não está preparado, quem sabe, para receber um diagnóstico, né? E isso é muito complicado para as pessoas. Então, existe todo um apoio, toda uma rede, tanto na rede pública quanto na rede privada, com profissionais capacitados, para fazer essa testagem de maneira acolhedora, mas de maneira técnica e que se possa fazer o acompanhamento dessa pessoa de maneira adequada. Tá certo, doutora Carolina Ponzi, médica infectologista, muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Bom trabalho.